Boa noite também aos internautas que nos assistem. E vamos dar continuidade hoje ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós abordamos os temas caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas. Nós tivemos oportunidade de discorrer sobre as características, do homem de bem e do bom espírita. E só relembrando aqui, antes de prosseguirmos com a parábola do semeador, que é o próximo tema, nós vamos sintetizar, ler a síntese que o mentor fala aqui, sobre os bons espíritas. Ele finaliza a lição da semana passada, só para recordar, da seguinte maneira: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, enquanto que ou seja, o mau espírito, o mau cristão, se compraz, em seu horizonte limitado, o outro que compreende alguma coisa de melhor, se esforça para dele se libertar e sempre o consegue quando tem vontade firme. Eu gostaria de reforçar o seguinte: em nenhum momento ele diz que o bom espírita é o ser perfeito, ou que já alcançou uma perfeição, um patamar elevado, privilegiado. O espírita não está no patamar privilegiado. Ele sintetiza bem aqui que se reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço moral que ele faz de se melhorar, de se tornar uma pessoa melhor em relação ao seu irmão. Então é o esforço que faz para domar as suas más tendências. É importante que a gente deixe bem claro essa lição, no sentido de que quando nós descortinamos o conhecimento espírita e o trazemos para dentro de nós despertamos para uma vontade de melhoria. E na medida em que a gente prossegue na nossa reforma íntima, nós vamos nos tornando cada vez melhores nessa escalada evolutiva. Bom, aí passamos para o tema de hoje, que é a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus está lá, ele sai de casa e se senta ali perto, à beira-mar. E como as pessoas vinham se aproximando e tinha um grupo muito grande, ele se afasta um pouco dentro de um barco, para que ele possa ser visto e ouvido. E naquela oportunidade, ele começa então a dizer a parábola do semeador, quando ele diz que aquele que semeia, saiu com as sementes, a semear. E algumas dessas sementes caem ao longo do caminho, elas vão caindo. E essas sementes, elas não germinam, porque logo elas são comidas, pelos passarinhos, que facilmente se alimentam dessas sementes que caem pelo caminho. Enquanto outras sementes caem em lugares pedregosos, e ela
elas acabam germinando e nascem, né, porém, sem profundidade. As suas raízes, elas ficam nas superfícies, né, daquelas pedrinhas, né, daquela areia, e o sol logo acaba queimando as suas raízes, né, porque elas não encontram água, umidade para, enfim, fortalecerem e crescerem. E acabam secando com o calor do sol. Outras sementes caem no meio dos espinheiros. E o que acontece com essas sementes? Elas são sufocadas pela sombra dos espinheiros. Acabam também não vingando. E, enfim, existem as sementes que caem na boa terra, né? E esta boa terra, enfim, tem os nutrientes necessários, abriga aquelas sementes, e as sementes crescem, enfim, prosperam, né? Dão frutos, e estes rende 100 por 1 e 60 e outros 30, ou seja, além dela crescer, ela também se prospera, né, se multiplica. E Jesus, após contar esta parte, diz assim: escutai vocês a parábola do semeador. E ele faz uma analogia, né, com aquele que ouve as palavras, a palavra do reino, os ensinamentos, a boa nova, né? Muitos ouvem a boa nova, né? Mas, ou as escuta, mas não dá atenção, certo? Não prestam atenção. Aí, rapidamente, ele diz: o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. Então, é aquele que se assemelha à semente que recebeu, que foi recebida, assim, foi largada no meio do caminho, certo? Não tem profundidade. E todo aquele que escuta, que recebeu a semente no meio das pedras, é como aquele que recebe a palavra e na hora, até com certa alegria, né, fica feliz, entende, mas não cria raízes, não tem aquele ensinamento, ele não toma para si, aquele ensinamento não toca o seu coração profundamente. E o que acontece? Sobrevêm os obstáculos, as perseguições por causa da palavra, e ele logo a toma como objeto de escândalo e queda. O que quer dizer? As pessoas veem logo o pensamento: nossa, mas isso é bobagem, né? Isso não vai resolver minha vida. Então a pessoa, nos primeiros tropeços da vida, ela já associa de que é uma bobagem ela acreditar naquilo lá, certo? Aquilo não vai resolver os seus problemas, aquilo não vai torná-la rica, não vai trazer prosperidade material, enfim, não dá para perder tempo com isso, né? Então ele também não acaba, no caso aqui, seca. E aquele que o semeador, né, a semente recepcionada no meio dos espinhos, né, é como aquele que ouve a palavra, ele ouve, mas em seguida os cuidados deste século, né, as ilusões das riquezas, o sufocam e tornam a palavra infrutífera. Logo ele abandona. Então, é aquele que tem oportunidade, ele tem um esclarecimento, mas os interesses, aí já não é a perseguição por causa da palavra, ele não vai se sentir tolo porque está acompanhando a palavra de Jesus e larga pela pressão do mundo, e sim porque os seus interesses são materiais, ele é atraído pelos interesses materiais.
e, portanto, ele prioriza e a palavra é esquecida. E, no entanto, a semente que cai, né, na boa terra é aquele que ouve a palavra, toma-a para si, procura se modificar por conta desses ensinamentos. Ele introjeta esse pensamento, esse ensinamento nele próprio e vai além. Ele propaga, ele divulga, ele exemplifica. Então, ele, além de frutificar nele próprio, ele também se expande, ele se torna um multiplicador dos ensinamentos de Jesus. Mas não é aquele multiplicador que sai só pregando, não é nesse sentido. Mas é aquele, por exemplo, é o pai de família, mãe de família que passa para os seus filhos, certo? E dos seus filhos passam para os netos, é a vivência no dia a dia, é o seu exemplo diante de todas as pessoas na sociedade em que ele vive. Então ele exemplifica, né, com a honestidade, com o amor ao próximo, com aquele esforço que ele faz para ser uma pessoa melhor. Então ele se impõe pelo respeito da sua conduta. Esse é aquele, se assemelha àquele solo fértil que recebeu e produziu e multiplicou-se. Bom, mas a parábola da semente, portanto, ela representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Então, olha aqui que lindo. Jesus, ele falou por meio desta simples parábola, né? E ele mostrou exatamente a diferença. Todos têm a mesma oportunidade, todos ouviram os mesmos ensinamentos, mas a forma de aproveitar é diferente. É diferente porque cada qual está, todos estamos aptos a receber. Porém, a nossa vontade é que vai determinar a profundidade. A vontade é o adubo. A vontade é a água, é o adubo, é a substância da terra, entendeu? Mas nós temos o que varia a vontade do homem, de todos nós. Ela encontra uma aplicação não menos justa, mas nas diferentes categorias espíritas. Aí ele traz aqui o ensinamento, nós estamos falando dentro da nossa doutrina. Então, de uma maneira geral, Deus falou para todos que pudessem ouvi-lo, ele falou, né? E os seus discípulos, apóstolos, deram conta de multiplicar esses seus ensinamentos através das parábolas. Mas aqui o mentor traz o seguinte: se aplica no meio espírita. Você faz então agora uma analogia para o meio espírita, para nós espíritas. Nem todos os espíritas também vão ouvir a palavra, os ensinamentos, e vai depender a profundidade com a qual nós recepcionamos esses ensinamentos e vamos internalizar no nosso ser, também varia. E ele diz aqui, não é o emblema daqueles que não se apegam senão... Aí ele faz uma pergunta, né? Porque na aula passada nós vimos que entre os espíritas, né, tem aqueles que estão mais apegados, mais preocupados com o fenômeno em si. É o fenômeno da mediunidade, né? Como foi muito no passado, os efeitos físicos, né? É o fenômeno em si. Então há uma preocupação muito maior com o fenômeno material. E deles não tiram nenhuma consequência, porque não veem neles senão um objeto de curiosidade. Aí também tem outro detalhe, não é só a preocupação com o fenômeno, mas procurar entender através daquele fenômeno o que se tem de ensinamento, o que é possível abstrair desses fenômenos. Não por simples curiosidade. Então nós temos a psicofonia, é um fenômeno mediúnico.
né? Muito a gente ouve, tanto dos mentores, através da psicofonia, como dos irmãos sofredores. E o que a gente aprende? Ou nós tratamos isso como algo, um fenômeno. Foi lá, aconteceu, tá, né? Foi para casa, tudo bem. Então nós aqui, muitos de nós aqui na sala, frequentamos as salas de desenvolvimento mediúnico. Muitos de nós somos médiuns psicofônicos, muitos de nós somos médiuns passistas. Vamos lá, muitos passistas sentem, né, toda aquela energia. Alguns passistas até veem com os olhos do perispírito, né? Ouvem, certo? Mas o que nós aprendemos na prática mediúnica? Nós temos que fazer esta pergunta. Sermos médiuns não é engrandecimento, nem nos coloca numa situação de up. Nós não somos up. Nós temos que usar a nossa mediunidade para o bem de todos. O que é que nós estamos levando dos fenômenos? É uma reflexão que nós devemos fazer, né? Aí ele fala aqui, então esses que se preocupam, se apegam senão aos fenômenos e não tiram nenhuma consequência desses fenômenos, porque não veem senão objeto de curiosidade. Daqueles que não procuram senão o brilho nas comunicações dos espíritos e não se interessam por elas, senão quando satisfazem a sua imaginação, mas que depois de as terem ouvido, são tão frios e indiferentes quanto antes. Nós ouvimos o mentor vem no espírito de uma hierarquia melhor do que a nossa média, ele vem, faz um alerta, traz um conhecimento, ótimo. E aí? Nós falamos, nossa, que beleza, né? Que maravilha. A gente vai para casa e esquece, né? Parece que ele falou assim, por falar, né? Não falou para mim. Né? Eu não tenho que aprender isso, hoje está muito difícil, o que ele falou não entendi, mas tudo bem. Ou eu simplesmente falo assim, mas isso não é para mim. É uma pergunta que o mentor faz aqui. Que acham os conselhos muito bons, tem alguns que acham os conselhos maravilhosos, os admiram, mas dele fazem aplicação nos outros e não a si mesmos. Né? Nossa, eu vou levar na semana que vem eu vou trazer minha amiga, ela tem que... Né? Nossa, eu vou falar isso para minha amiga, ela precisava estar aqui para eu falar para ela. Gente, isso foi para ela. Né? A gente às vezes fala, né? Nossa, mas meu filho que precisava ouvir isso daí. Não é? Nós temos que ver até... Se nós não temos também algo ali, né? De aproveitar alguma... né? Vestir alguma carapuça. Dos que, enfim, para quem essas instruções são como semente caída na boa terra e produzem bons frutos. E tem aqueles também, né? Que esses ensinamentos todos que estão aqui, que acabamos de falar, a própria parábola, entra, internaliza, né? Não só trazendo um refrigério para nosso dia a dia já tão carregado nesse mundo material, mas também nos desperta, né, para uma vontade de melhorar, para uma vontade de realmente, por que não, né, buscar sermos mais virtuosos. Nós vamos ver depois aqui que a próxima, não a próxima lição, a outra vai falar de virtude. Então, será? Então, esses ensinamentos nos tocam nesse sentido? Porque eu acho assim, a gente tem que passar a ser um pouco mais sinceros com a gente mesmo. Nós não devemos, nós estamos aqui, né? Quando nós falamos aqui,
Nós não estamos em absoluto colocando o dedo em riste para ninguém, porque nós também aqui, se temos esse pequeno trabalhinho aqui, é porque a nossa fala é alta, a gente tem que estar aqui acordado e falando para nós mesmos, né? Então a gente tem que fazer essa reflexão para o nosso próprio bem, senão é perda de tempo, entendeu? Eu venho aqui, tomo passe, estou com os problemas lá em casa, estou com os problemas na família, né? E não faço uma melhoria. Mesmo para os que estão aqui pela primeira vez, não são espíritas, mas nós sabemos que a casa espírita, ela não impõe a doutrina para ninguém. Nós estamos aqui para receber um alento e nós recebemos muita ajuda do plano espiritual, né? Mas será que nada do que a gente ouve aqui vai nos motivar, né, a melhorar, a buscar conhecer mais o Evangelho, né, a estudar um pouquinho mais? Nós temos que fazer estas considerações, né? É chegado o momento de que não tem para onde a gente correr. Não precisa ser espírita, não é que, você é espírita. Nós vimos aqui, ser espírita bom é ser cristão bom. Então, Jesus trouxe para nós os ensinamentos claros da conduta. O Evangelho é um código de conduta, né? Para que a gente se torne, evolua espiritualmente e nos coloquemos no caminho ao qual nós estamos todos destinados, que é o caminho da angelitude. É pretensão nossa falar isso? Não, porque Deus nos criou para isso. Agora, o tempo, o aproveitamento, como o caminho de cada um, cabe a cada um de nós, né? Nós somos responsáveis pelos nossos destinos. E aqui é a próxima, ele vai falar do dever. O que é dever, né? Vamos ver o que os Espíritos nos trazem aqui de dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro diante de si mesmo e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Então, o dever, ele permeia todos os meandros da vida, desde os detalhes do mais ínfimo detalhe até o mais elevado, os atos mais elevados, né? Não quero falar aqui senão do dever moral e não daquele que as profissões impõem. Ele faz uma diferença. Nós vamos aqui falar do dever moral, não do nosso dever profissional, né? Nós temos todo um código de conduta em qualquer área que a gente trabalha, que a gente atua. Nós temos horário a cumprir, mesmo quem trabalha por conta tem que entregar o trabalho, né? Tem que cumprir o compromisso, não é esse dever. Ele está falando do dever moral, que deve ser primeiramente um dever para conosco mesmo, né? Então, aquele dever que nos faz ser transparentes com a gente mesmo. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Então, os próprios espíritos reconhecem que não é uma questão simples. Ele diz que é muito difícil, porque se acha em antagônico. Por que é difícil de cumprir? Porque ele é completamente antagônico, né, ao orgulho e ao egoísmo. O orgulho e o egoísmo vem para cá, o dever está para cá. Aí está o nosso desafio. Por isso que é tão difícil. As suas vitórias não têm testemunhos. E as suas derrotas não têm
repressão. Eu vou só aqui, ó, se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração, que a gente vai ver aqui que é exatamente carregado do egoísmo, do orgulho, certo? O dever íntimo do homem está entregue, e assim, o dever, ele não tem assim, espectadores. Os espectadores somos nós mesmos, é a nossa consciência, né? Então, ou seja, o dever cumprido é uma satisfação íntima, é algo que a gente sente, né? Eu estou falando de dever moral, dever de sentimento, né? Então ele diz aqui que o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre arbítrio, o aguilhão da consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Como que nós vamos precisar? O que seria esse dever, então? Que ele diz aqui, que está... Quem é o guardião do dever? É a consciência. É a consciência. E a consciência de quem é? É do vizinho, do professor, do pai, da mãe? Não, é a minha consciência. Por isso que o testemunho maior de que se eu estou ou não cumprindo o dever, sou eu mesma, minha consciência, meu espírito, essa tônica de Deus, que Deus colocou para todos nós, que é a consciência, é o livre-arbítrio. E ele fala assim, onde começa? Onde ele se detém? Onde, enfim, né? O dever. O dever, gente, ele começa exatamente no ponto em que esse o mentor falando, né? Os mentores aqui. O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. É aí que ele começa. E termina no limite que não gostariais de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Então fica claro agora. Então, assim, ele começa no ponto em que a nossa atitude, o nosso ato, a nossa decisão, o nosso movimento ameaça o outro. Ameaça, hein? Não é que ele ameaça a felicidade, a tranquilidade do outro. Começa ali, meu dever, pera lá. E ele termina, certo? No limite em que eu gostaria que não me ameaçassem. No limite em que eu estou seguro. No limite em que eu não gostaria de ver os meus direitos, a minha pessoa, né, ameaçada. Deus criou todos os homens para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. Quando se fala dor aqui, gente, é a nossa própria condição, tá? A nossa própria condição humana aqui na Terra, todos nós estamos sujeitos às dores, né? Ela é inevitável, porque a situação material da Terra não é a nossa situação verdadeira, enquanto espíritos, é uma situação transitória. Só por isso ela já nos incomoda. Porque aqui nós somos colocados à prova. Nós temos os enfrentamentos de toda a ordem. E isso é o pobre, o rico, não tem lugar neste planeta que os encarnós aqui não estejamos sujeitos à dor. Mas ela também por nós todos
sabermos o que é dor, a gente sabe muito bem o que é o mal. Porque o mal é aquilo que provoca dor. Percebe? Então a dor, ela acaba sendo nosso breque, vamos dizer, ela dá o tom, como é que é? O alerta. Então assim, mas eu não sabia. Não, você sabe sim, porque a dor no sentido amplo, de qualquer incômodo, ameaça, né? Em todos os sentidos, tudo aquilo que nos incomoda. Então nós sabemos muito bem o que incomoda o outro. Por isso que ele está falando aí que a dor, ela é o critério. Ela é o critério para nós sabermos o que é o mal. A igualdade diante da dor é uma sublime previdência de Deus, que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Então não adianta se nós prejudicamos alguém, não adianta, a gente sabe sim. A gente pode ter escorregado naquele momento, mas que a gente sabe, exatamente a gente sabe. É isso que ele falou. Né? Então, a dor, ela é o alerta, ela é aquele ponto que todos estão sujeitos a ela. Então, todos nós temos a mesma métrica para medir o que é o mal. Né? Então, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma, certo? Que afronta as angústias da luta. É austero, ó que interessante, o dever ele é austero, mas ele é flexível. Pronto a dobrar-se as diversas complicações, mas permanece inflexível diante das tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que tudo, né? E as criaturas mais que a si mesmo. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Olha que interessante, ele é juiz e escravo, porque o homem que cumpre o dever, ele se mantém alerta, ele faz o seu controle, né? O seu próprio controle, ele é o seu controlador, o seu, corregedor, certo? Ele é o próprio. E ele é escravo do seu próprio dever, certo? Ele não cede, não cai nas tentações, ele resiste às tentações. E finalmente aqui, o dever é o mais belo laurel da razão. A gente fala tanto em razão, né? Não, porque eu sou racional, eu ajo com a razão. Será? Será que nós somos cumpridores? Nós temos esse dever moral? A gente tem. Ele é o ápice. Então, a gente tem que tentar. Exatamente. Por isso que é um policiamento constante de nós mesmos. Mas que está lá, está. Entendeu? O dever é o laurel da razão. Né? Ele dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. E finalizando aqui, o dever cresce, ele se irradia sob mais elevada forma em cada uma das suas etapas superiores da humanidade. A obrigação moral, ela não acaba nunca, certo? Na criatura de Deus, ela deve refletir as virtudes do Eterno, né? Que não aceita um esboço imperfeito. Olha que palavra, olha que coisa. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, Deus, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra, nós, resplandeça diante dele. Palavras de Lázaro, Paris, 1863. Então, o dever realmente, ele é
Nós devemos prestar atenção. E é para isso que a gente está aqui, né? Como disse a companheira ali, a gente tenta. E a gente tem que morrer tentando mesmo. Eu acho que são tantas encarnações para não chegar até aqui. Ela não tentou, ela tentou. Tentou, foi um pouco, mas tentou, está ali, continua tentando e tendo os progressos. O importante é a gente ir tentando e conseguindo progresso, né? Por que não? Progredindo um pouquinho por vez, mas o importante é isso, a gente não deixar de praticar, de a gente dar ouvido à nossa consciência, que é a nossa principal fiscal, né, dos nossos atos. Não é, nenhum de nós aqui vai fiscalizar o ato dos outros, do ponto de vista moral, entendeu? Então, mesmo com tudo que a gente está vendo aí, que não vamos entrar, né? Estamos chateados com as condutas todas aí, mas não é nossa fiscalização que vai ajustar, né? Nós temos que fazer de tudo do ponto de vista material para estancar tudo, mas vai ser a consciência desses irmãos, né? Vai ser o nosso despertar também, entendeu? Né? Nosso aprendizado, né? Nosso aprendizado, muito bem. Gente, muito obrigado. Nós já estamos na hora. Obrigado, viu? Isso mesmo.